Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e evidentemente que eu tenho de falar sobre o negócio da China, mais um, hein, que vai se aproximando de acordo com parte da imprensa italiana. Lucas Beltrán vai se aproximando cada vez mais do Flamengo. Centroavante, a gente vai falar mais sobre ele nesse vídeo, mas por que o negócio da China? Porque um jogador como o Lucas Beltrán vale mais do que os 12 milhões de euros a que o Flamengo se permite, né, pagar pelo jogador. Lembrando que com bônus essa negociação pode chegar a 15 milhões de euros. E por que eu falo isso? Porque em 2023 o Lucas Beltrán arrebentou com a camisa do River Plate, enfrentando inclusive o Fluminense pela Libertadores da América. Naquela goleada do Flu sobre os milionários, ele marcou o gol de honra da equipe argentina. Foram 35 jogos e 17 gols, ou seja, uma média de um gol a cada 2 partidas. É um jogador que, se chegar ao Flamengo, definitivamente pode assumir a condição de titular, inclusive, né? O Lucas Beltrán, no auge da forma física, o que ele não conseguiu atingir na equipe italiana, pode colocar o Pedro no banco de reservas, tranquilamente, né? E por que ele não rendeu na Europa? Ora, isso acontece com vários jogadores, até com o próprio Pedro, na mesma equipe, por sinal, a Fiorentina, que tinha, à época, um centroavante que era muito hypado, né? O sérvio do Dusan Vlahovic, inclusive, que foi negociado com a Juventus depois por 83 milhões de euros. Daí o Boto falou em Vlahovic no Flamengo. Isso é uma brincadeira, né? Isso é iludir o torcedor. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu amigo? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela e você terá acesso à capa do site da BandBet. E lá na capa do site já tem, nesta sexta-feira, as melhores oportunidades do mercado para o jogaço de bola entre Ceará e Flamengo no próximo domingo no Castelão, às 6h30 da tarde. Lembrando que o Flamengo, pelo técnico Felipe Luiz, tem de escalar o Samuel Lino como titular, né? Em 33 minutos em campo no jogo contra o Atlético Mineiro, ele finalizou 4 vezes, liderando a estatística, inclusive, no jogo, né? Então foi uma partida impressionante do Samuel Lino. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema, Lucas Beltrán por aqui, seria uma contratação absolutamente espetacular de um jogador, inclusive, que participa mais do jogo do que o Pedro. Achei que o Pedro foi mal no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. O Pedro é um jogador de área, né? Dificilmente você vai ver o Pedro ajudando, e nem é essa a ideia, né? Na armação do time, né? O Lucas Beltrán pode fazer isso. É um jogador que sai bastante da área, tem mais mobilidade do que o Pedro, tá? Então, em determinadas circunstâncias, dependendo daquilo que o confronto pede, o Lucas Beltrán pode ser titular do time do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Acho que trata-se de um senhor jogador, né? E seria a contratação a cereja no bolo para o ataque do Flamengo, que já fez uma contratação esplendorosa, que foi a do Samuel Lino. Veja, o Samuel Lino chega ao futebol brasileiro com um claro objetivo de ser convocado para a seleção brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, né? E aí tem uma história, pessoal, que eu sou contra essa obsessão dos jogadores, mas é um fetiche que eles têm, disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E vai ter uma data FIFA já em setembro. Então, se o Samuel Lino mantiver o desempenho que teve nesse jogo contra o Atlético Mineiro, né? Certamente ele entra na briga. Certamente ele entra na briga. Repito, foram 33 minutos em campo, ele liderou a estatística de finalizações, ele liderou a estatística de dribles certos, ele fez uma partidaça e ele ainda marcou um gol
em impedimento, o gol foi bem anulado, né? Num passe do Emerson Royal, que também estreou na noite de ontem, assim como o Saul, né? Que deu 3 passes espetaculares na partida. Então, esses reforços mostram-se no campo, ou pelo menos mostraram-se no campo, entrando todos no segundo tempo da partida contra o Atlético, que são jogadores muito diferenciados. Muito diferenciados. São, de fato, jogadores que vão desequilibrar. O Emerson Royal já deixou claro, inclusive mandou uma bola no travessão no jogo, que pode sobrar aqui no futebol brasileiro, embora não tenha rendido bem com as camisas de Barcelona, Tottenham e Milan. Então, o cara que entrou ontem no jogo do Flamengo parecia que já estava no time há muito tempo, muita força física, inclusive o passe para o gol em impedimento do Samuel Lino foi dele, né? Entrando ali pelo lado direito, né, que é a posição dele, é um jogador que atua pelo corredor inteiro e então essa janela de contratações do Flamengo vai se mostrando, pelo menos nesse pequeno recorte do segundo tempo da partida contra o Atlético Mineiro, muito proveitosa. Muito proveitosa. Vale lembrar que o Emerson Royal teve o maior valor de mercado em 25 milhões de euros, quase, quando ele vai, né, do Barcelona para o Tottenham. E, cara, hoje ele vale, foi o valor que o Flamengo pagou, 9 milhões de euros, então uma barganha, né? Diferentemente do Samuel Lino, que vale 22 milhões de euros, mas, cara, vale cada centavo. Eu já falei sobre isso, de repente foi até barato, porque é um jogador que estava no auge no Atlético de Madrid, ele faz parte até de um projeto de reformulação da equipe colchoneira, para mim até uma reformulação mal conduzida pelo técnico Diego Simeone, que o sacrificou por várias vezes no Atlético de Madrid, fazendo com que o Samuel Lino fosse um ala pelo lado esquerdo, num sistema com 3 zagueiros, né? Ele não é lateral, ele pode quebrar um galho por aí, mas se você for jogar numa linha de 4, ele não vai ser esse cara. Mas é um cara que precisa ser acionado bastante ofensivamente. Foi uma estreia muito promissora do Samuel Lino com a camisa do Flamengo. É claro que não dá para ser definitivo em relação à continuidade dele com a camisa do Flamengo, né? Tem vários anos aí de contrato e tal, um jogador comprado, não emprestado, né? Mas ele confirmou tudo aquilo que a gente imaginava e tudo aquilo que a gente falou aqui em vídeos produzidos no canal sobre a probabilidade de o Samuel Lino ser um jogador muito útil ao time do Flamengo, né? Uma estreia promissora, em que pese o fato de o Flamengo ter perdido o jogo graças a uma falha individual do Léo Pereira. O Léo Pereira colocou tudo a perder nessa partida. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.